Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula 8 do curso online Como Investir em Small Caps. Vamos lá? É uma continuação da nossa análise de seleção por indicador. Vamos aqui continuar a aula sobre checklist por indicadores. E vamos já agora falar sobre os indicadores que ficaram faltando, né? Começar pela lucratividade, tá bom? Então, o indicador de lucratividade que vamos usar vai ser a margem líquida. Eu acho que é o principal indicador de lucratividade. A margem líquida é uma relação entre o lucro líquido da empresa e a sua receita operacional bruta. Por exemplo, imagine que a empresa teve um lucro líquido de 400 e uma receita operacional bruta de 1.200. Qual é a margem líquida? 30%, tá bom? Ou seja, o que isso quer dizer? 30% de toda a receita que a empresa recebe acaba se transformando em lucro. Então, esse é um indicador muito legal porque ele mostra mais ou menos qual é a estrutura de custos, despesas, impostos que a empresa paga. Imagine o seguinte, imagine que essa esteira aí signifique a estrutura de despesas, de custos de uma empresa, tá? Então, lá no começo entra a receita bruta, lá no início da esteira. Ela vai passar em várias máquinas, tá vendo? Vai passar numa máquina de custo, vai passar numa máquina de despesas, numa máquina de depreciação e juros. Cada máquina que ela for passando, ela vai diminuir um pouquinho. Então, você vai ter uma redução na sua receita. Conforme ela vai passando, vai passar aqui na máquina de despesas, tá vendo? Diminui mais um pouquinho. Vai passar na máquina aqui de depreciação e juros. Se a empresa tiver muita dívida, muita depreciação, finalmente vai ser o lucro líquido. Então, essa diferença do que entrou lá atrás, na receita bruta, e o que entrou e o que saiu de lucro líquido, é o que vai te indicar a margem líquida. Então, a margem líquida te mostra exatamente isso. Quanto de lucro líquido que saiu depois que você recebeu a receita bruta. Tá? Então, diferentes empresas têm diferentes estruturas de custo. Por exemplo, você pega uma Taesa, né? Ela tem a receita bruta, quando ela vai passando por essas máquinas todas aí, né? Lógico, máquinas hipotéticas, o pedação que sai lá no final, o lucro líquido é muito grande. Então, olha só a proporção, tá? 62% de margem líquida é o que a Taesa tem. Deixa eu pegar a caneta. Então, a margem líquida da Taesa é 62%, tá vendo? Grande parte, a maior parte da receita bruta que entrou aqui no começo, saiu aqui no final, tá bom? Agora você pega uma Ambev da vida, tá? A Ambev ela vai passando aqui pela máquina, olha só o que acontece. Já tem uma redução muito maior, né? Só 17%, tá vendo? Da receita que entrou aqui no começo, saiu aqui como lucro líquido. Então, a margem líquida da Ambev é bem menor. Olha só, aqui no esquema, tá vendo? O quadrado preto é a margem, o quadrado preto é a receita bruta. Esse quadradinho verde aqui do meio é o lucro. Então, você vê que 17% apenas da receita bruta virou lucro. Você pega uma Gerdau da vida, o que acontece? Olha só, o processo aqui é muito mais radical. Só sobra um lucro muito pequenininho no final, né? Ela tem uma estrutura de despesa, de custo muito alta. Então, quase toda a receita que entra acaba ficando pelo meio do caminho. Então, olha só, fica muito pouquinho, né? Somente 1% de margem líquida. Então, isso quer dizer o seguinte, de cada R$ 100 que entram aqui no início na Gerdau, somente R$ 1 vira lucro, tá bom? Isso te ajuda a entender a estrutura de despesas, de custos de uma empresa. Se a empresa tem uma estrutura muito enxuta ou se é uma estrutura muito pesada, se tem custos muito elevados, despesas muito elevadas, se ela paga muita dívida, né, por conta dos juros, se a depreciação é muito pesada. Isso tudo você consegue ver através de um único indicador, que é a margem líquida. Tá bom? Tá bom. Então, quanto maior a margem líquida, melhor para a empresa. Margem líquida abaixo de 5% indica uma empresa com dificuldade. Ela pode ter altos custos, despesas muito elevadas, ou então ela está num setor muito competitivo, onde as margens do preço de venda tem uma margem muito pequena, porque tem muitas empresas competindo, né? Então elas acabam abaixando o preço para poder vender mais, e isso acaba eliminando a margem de lucro das empresas, tá? Então, assim, margem de lucro baixa é um indicador de empresas ou que está em dificuldade, ou então que está num setor muito competitivo. A margem líquida alta é um dos principais indicadores que o Warren Buffett olha quando ele vai analisar uma empresa. Tá? Ele diz o seguinte, que empresas com margem líquida elevada têm algum tipo de vantagem competitiva sobre os seus concorrentes.
Então, uma margem líquida elevada, isso implica em vantagens competitivas. Então, a empresa está protegida dos ataques dos concorrentes. É aquela analogia que o Buffett faz de uma empresa ter um grande castelo. É um castelo que protege ela com fosso, ou seja, a margem líquida alta, ela está mostrando para você que essa empresa tem barreiras competitivas importantes. Ela tem algum tipo de proteção que impede que os seus concorrentes entrem no seu mercado. Tá? Essa proteção é esse castelo, tá bom? Agora, se a empresa tem uma margem líquida baixa, o que acontece? Empresas com margem líquida baixa mostram que a empresa está em um setor muito competitivo ou que não consegue se sobressair sobre seus concorrentes. Então, é como se você tivesse uma casinha no meio de um campo. Você não tem proteção nenhuma. Qualquer pessoa vai lá, invade aquela casinha e domina aquela casinha. Tá? Então, num ambiente de guerra, num ambiente competitivo, que é o mercado, você tem muito menos proteção. Então, a margem líquida baixa mostra isso, mostra que você está num setor muito competitivo ou que você não consegue se destacar das suas rivais, tá bom? A margem líquida que a gente vai utilizar no nosso checklist vai ser de 10%. Então, a gente vai querer margem líquida acima de 10%, tá bom? Lembrando de novo, como a gente está falando de checklist, é um checklist inicial. Então, a gente não pode ser também muito rigoroso, porque senão vão passar pouquíssimas empresas. Então, a gente quer fazer um filtro, né? Mas um filtro que deixe passar empresas boas, segure as ruins, mas que não acabe eliminando empresas boas pelo caminho. Então, o pior cenário é você eliminar alguma empresa boa pelo caminho. Tá? Então, a gente quer deixar as empresas boas passarem e segurar as empresas ruins. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos falar sobre dívida. Qual é o indicador de dívida que eu vou usar? Papulou. Eu vou usar o indicador de endividamento, dívida bruta por patrimônio líquido. Ele mostra o nível de endividamento da empresa em relação ao seu PL, que é o patrimônio líquido, tá bom? Tem que ter muito cuidado com esse indicador, tá? O dívida por PL é um dos indicadores que mais causam confusão no investidor, principalmente o investidor que está começando a sua jornada de investidor. Por quê? Em alguns setores, um nível acima de 2 pode ser adequado e até aceitável. Em outros setores, não. Então, por exemplo, você pega o setor elétrico, em transmissão e geração, que eu estou citando aqui no slide, são setores que geralmente eles atuam mais alavancados. Eles fazem grandes projetos. O que é alavancado? Alavancado é endividado, com um nível de dívida um pouco maior. São setores que precisam pegar dinheiro emprestado, geralmente eles pegam dinheiro emprestado no BNDES ou então emitem debêntures para fazer aqueles grandes projetos de geração e transmissão. Tá? Por outro lado, são empresas que geram muito caixa, elas geram muito dinheiro. Então, elas conseguem se endividar e ter facilidade para fazer o pagamento dessa dívida. Então, nesses casos, é até aceitável um nível de dívida um pouco maior, tá bom? Outros setores também, como concessão rodoviária, têm a mesma ideia, porque você pega empresas que têm que fazer rodovias, tem que fazer duplicação, tem que fazer muitas obras, e elas, quando ganham o leilão de concessão, isso já está incluído no processo, tá? O financiamento do BNDES, as obras, tudo já está incluído no projeto. Então, ela já ganha o leilão, ela já sai de lá endividada, entendeu? Então, assim, em alguns setores, a dívida é normal. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ter muito critério para avaliar setor por setor. Mas, como a gente está fazendo aqui uma análise de checklist, então a gente vai ter que botar aqui um número, mesmo que com isso você corra o risco de eliminar algumas empresas, tá bom? Então, não faz mal. Vamos botar aqui um número um pouco acima do que é falado. Vamos botar, queremos, então, uma dívida por valor patrimonial menor que 1,5, tá bom? Geralmente aí o pessoal fala de meio ou de 1, mas vamos botar 1,5 só para ter uma margem ali de segurança um pouco maior e a gente, de repente, não cortar nenhuma empresa porque seja boa, que tenha uma dívida um pouco maior, tá bom? Isso depois a gente vai refinar, tá? A gente vai fazer um refinamento por setor, por cada empresa, tudo bem? Aqui a gente está fazendo só o checklist inicial. Remuneração. Qual é a remuneração do acionista? Quais são as formas de remunerar o acionista? Primeiro é o dividendo, que é o dividend yield. A segunda forma é a valorização patrimonial. É o percentual de valorização do preço da ação. Tá? Então, você comprando uma ação, você vai ganhar de duas formas. Ou você vai ganhar com a valorização, que geralmente é a forma que o pessoal mais olha, né? O pessoal geralmente entra na bolsa com um viés muito especulativo, um viés de comprar barato e vender caro, não é verdade? Né? O segundo viés
é a forma de você ser parceiro da empresa. Você está investindo na empresa com foco no longo prazo, com foco em se tornar sócio e receber dividendos daquele negócio, tá bom? Então, é a visão de dividendos. Eu não vou colocar aqui no checklist ainda um número de dividend yield, por quê? Porque isso vai depender muito do objetivo final que você vai ter na carteira, tá bom? Você pode fazer depois uma seleção por dividendo, tá? Mas no momento agora eu não vou colocar isso, tá? Então, eu não vou fazer nada por dividendo, eu vou fazer pela questão da valorização do ativo. Então, vamos ver como eu vou fazer isso. Lógico que o preço não é um indicador fundamentalista. Então, não vou colocar nada de preço, porque aqui a gente não faz análise de preço, tá? Eu gosto de fazer análise de quê? De preço justo, ou seja, de valor da empresa. O preço justo está muito mais ligado à ideia de valor, tá? Então, o valor está ligado à ideia de desempenho. Empresas que desempenham melhor, que têm mais receitas e mais lucros, elas mostram um desempenho melhor, tá? Então, eu vou olhar para o valor, vou olhar para essa ideia de valor, de desempenho, tá? E isso vai me gerar um preço justo, tudo bem? Então, o que eu vou ver é o percentual de aumento das receitas e lucros, tá? Olhar isso em bases de dados gratuitos é um pouco complicado, porque não tem em muitas bases de dados o percentual de aumento de receita. Eu acho que só tem lá no site Fundamentos, tá? Então a gente vai usar a base do Fundamentos para fazer isso. Senão você vai ter que contratar uma base de dados paga, tudo bem? Mas no Fundamentos tem esse percentual de aumento de receitas e lucros nos últimos 5 anos. Então vamos usar essa base de dados. Então queremos um crescimento de receita, pelo menos um crescimento acima de 0%. Ou seja, a gente não quer decrescimento, tá bom? Então, a ideia é você pegar empresas que nos últimos 5 anos, pelo menos, ficaram no 0 a 0, tá? Eu não quero uma empresa que venha caindo, né, que venha diminuindo de tamanho, que venha perdendo mercado, tudo bem? Então, vamos botar aqui 0% de crescimento ao ano. Indicador de preço. Tá, o último indicador que a gente vai usar. Eu vou usar o indicador PL, que é aqui o mais conhecido, né? O indicador preço-lucro, ele faz uma relação entre o preço da ação e o lucro da ação. É o indicador mais conhecido, que você deve conhecer bem. Vamos querer um indicador desse menor do que 15. Tá? Então, se for menor do que 15, tá verdinho, tá vendo? Menor do que 15. Maior do que 15, ó, se for 20, se for 30, eu não vou querer, tá vermelho, tá vendo? Então, aqui o reloginho ele inverte, né? Quanto maior é pior, quanto menor eu quero mais, tá? Então, menor do que 15, vamos aceitar a empresa, tá bom? Então, na próxima aula, eu vou fazer um exemplo prático usando o Excel, usando aquela nossa planilha que a gente fez lá na primeira aula, tá? Que a gente selecionou as empresas naquela amostra grandona. A gente vai fazer, então, o primeiro checklist com indicadores, usando esses indicadores que a gente colocou aí, tá bom? Então, não perca essa aula, vai ser muito bacana. Obrigado, até a próxima. Deixe suas dúvidas e comentários aí na área específica do vídeo, tá bom? Um abraço.